agradeço aos senhores pelas questões pertinentes que foram aqui apresentadas, né? Vou tentar, na medida do possível, não responder, porque não se trata propriamente de responder, mas fazer considerações sobre algumas delas. O Dr. Mário Matos, o caro amigo Mário Matos, colocou questões pertinentes. A primeira sobre a questão do setor privado, a apropriação do setor privado. Em Cabo Verde, contrariamente ao que aconteceu noutras paragens, né, onde o setor privado foi o motor de desenvolvimento das tecnologias de informação, né, em Cabo Verde esse fenómeno passou-se de forma inversa. Cabo Verde nos anos 80 e até no início dos anos 90 investiu muito, portanto tinha muita importação de tecnologias, tinha muita dependência e passou por momentos em que quase não era possível pagar os salários porque a dependência de sistemas produzidos no exterior era enorme e a gestão dessa dependência também era difícil. O Estado resolveu investir, criou uma capacidade, desenvolveu, digamos, investiu muito na qualificação e, digamos, aconteceu que o efeito pushing, né, vem do setor público. Nos anos 90 e início dos anos 2000 começaram a surgir empresas da área das TIC, mas eu me refiro a empresas mais da área das TIC conhecimento, não da área das TIC comercialização, porque também a determinada altura as empresas que vendiam computadores e os computadores e equipamentos hoje em dia são de tal maneira estruturados que, enfim, vende-se em qualquer loja, os computadores vendem-se, portanto, empresas que vendem computadores passaram a ter um perfil diferente e temos empresas hoje, por sinal que se pode dizer que são muitas delas spin-off do NOSI, são pessoas que estiveram no NOSI, que foram convidados por ambulantes para trabalhar em Angola, voltaram, criaram as suas empresas, ou pessoas que saíram do NOSI para criar as suas empresas, pelo menos 70% dessas empresas, e que começam efetivamente a ter uma intervenção muito interessante na área do conhecimento. E está-se a construir parcerias muito interessantes. Portanto, há uma evolução muito grande. Designadamente, houve até uma medida recente, há 2 semanas, do Governo, através de uma resolução do Conselho de Ministros, que institui a constituição de parcerias público-privado no fornecimento de serviços para a administração, serviços eletrónicos. Significa que aqui passa a haver, de forma institucionalizada, um espaço onde as empresas possam intervir, utilizando plataformas já existentes, digamos, utilizando os princípios dentro de um escopo já definido de valores do serviço para a administração, poderão prestar esses serviços. Há empresas que são constituídas plataformas de pagamentos interessantes, podem ser utilizadas para a administração. E porquê que essas empresas não podem também trabalhar no sentido da arrecadação de receitas, cobrar impostos? Em vez de termos 10 ou 15 agências da administração, passamos a ter 200 ou 300. Pessoas a cuidar do imposto, a fazer o marketing e a cobrar impostos e a ter uma porcentagem sobre isso. Por que não? Há muitos serviços da administração que podem passar a ser prestados por privados. Portanto, nessa medida, eu diria, resumindo, que há um crescimento muito interessante, há uma forte ambição dessas empresas, está-se a criar cada vez mais parcerias para que, efetivamente, elas possam ser também úteis nesse processo, mas está-se também a trabalhar no sentido de terem um desenvolvimento e integrarem uma frente nacional, através do Parque e do Cluster TIC, juntamente com outras empresas internacionais, né, que queiram instalar-se no Cabo Verde para esse efeito, para prestar serviço, digamos, no exterior, particularmente na nossa região. Portanto, eu acho que é uma boa perspectiva para o setor privado e isso está a acontecer. Enfim, houve algum tempo atrás, está havido algum ruído, algum desencontro, mas eu acho que neste momento as coisas estão a ocorrer da melhor forma. A questão do poder intermédio, acho que é uma questão que tem sobre a qual podemos ter olhares diversos, né? Olhares comportamentais, sociológicos, onde, designadamente, o Dr. Mário Matos poderá dar uma contribuição muito interessante, mas é preciso que se diga o seguinte, que, na verdade, quebrar barreiras e quebrar resistências não foi tarefa fácil. Não foi tarefa fácil. E é uma tarefa onde, pelo menos as estatísticas mundiais foram testadas em Cabo Verde, normalmente 10, 15% das pessoas ficam para trás. Há pessoas que não se adequam, pessoas que fizeram durante toda a sua carreira profissional
comportar-nos de uma determinada forma, fizeram as coisas de uma determinada forma, de repente, enfim, quase que são obrigados a fazer de forma diferente, não se adaptam e têm que passar a fazer coisa que efetivamente fazem melhor. É um trabalho muito grande e ganhar essa batalha significa envolver essas pessoas no início dos processos. É preciso que elas estejam, acompanhem, não se faça para lhes dar para produzir. É preciso que acompanhem, que discutam, que sejam parte. Sendo parte do processo, digamos, a apropriação faz de forma muito mais suave. Sim, nós temos validade em termos de produção de software. Nós estamos já, portanto, juntamente com vários parceiros em diversas áreas, né? Temos essa ambição de juntar parceiros, fazer integração e vender. Tenho aqui pessoas na sala que têm estado a trabalhar connosco, representantes de empresas que trabalham connosco nessa perspectiva já, né? Mas também já exportamos algum daquilo que nós produzimos, né? Por exemplo, em alguns países temos já réplicas de sistemas customizados para realidades locais, como a gestão da segurança social, a gestão financeira, e estamos cada vez mais a trabalhar os sistemas de forma modular para serem facilmente adaptados, portanto, às realidades de diversos países. Acabamos por construir um sistema que se chama IGRP. Em inglês seria Integrated Government Resource Planning, a planificação de recursos integrados, recursos para a governação integrada, que é uma plataforma de governação eletrónica própria para, efetivamente, criar-se uma frente de integração para a exportação para outros países. O Sr. Pina, eu compreendo a sua tristeza. Na verdade, temos aqui uma perspectiva social, né, do desenvolvimento das tecnologias que vem merecendo também cuidado, né? Eu acho que nessa matéria, antes de qualquer legislação ou de qualquer quadro institucional, as famílias, os pais é que têm que estar preparados, preparem-se cada vez mais para saber lidar com essa questão. Anteontem fiquei surpreso, eu tenho uma neta de 2 anos, pediu-me um telemóvel, devolveu-me para introduzir o meu PIN e já estava a navegar no telemóvel como se, assim. Então, há um estudo, o último relatório do IT, como referi, refere a nativos digitais. Na verdade, quer dizer, o mundo mudou e nós temos que compreender isso e temos que adaptar a essa mudança. Eu acho que mais do que ficar triste, né, existe um esforço enorme para a gente se adaptar a essas mudanças, porque, infelizmente, não há retorno. Temos que fazer um esforço para que as crianças, efetivamente, saibam utilizar, mas saibam utilizar bem, porque é preciso que se diga que eu acho que 90% da utilização que se faz é boa, né? Há espaço também para má utilização e aí, claramente, nós temos que tomar os cuidados que se impõem, né? Eu acho que a vez está a lidar com isso, está a preparar-se, né? Está no mundo global e vai-se tomando as precauções e é evidente que aqui temos que misturar um conjunto enorme de valores, né? Nós sabemos o que é que aconteceu nos países do Norte da África, né? Quase que movimentos revolucionários que surgiram a partir a Primavera Árabe, que surgiu a partir das redes sociais. As redes sociais passaram a ter um impacto diferente. Eu acho que o mundo mudou e a gente deve adaptar-se a isso. Em Cabo Verde também, tanto quanto possível, segue-se e essas preocupações são tidas em devida conta, estudadas e trabalhadas e procura-se adquirir cada vez mais know-how nessa matéria. O Sr. Veríssimo fez algumas considerações que eu estou inteiramente de acordo sobre a literacia digital que é colocada pela Sra. Jacqueline. Em termos de literacia não digital, nós temos em Cabo Verde 98,9% nos jovens e 89,8% nos adultos. É um número interessante. Mas temos uma população muito jovem, né? Temos uma população, essa potência de digitais natives, né? É muito grande. Já agora, no relatório do UIT, dá conta que temos em Cabo Verde, são estatísticas, são reais, são feitas através das redes sociais. Temos 22.316, né? É um número muito preciso, que significa que o trabalho de estatística deve ter sido feito
com muito cuidado. Acho que sim, que a literacia digital, a gente, quer dizer, há uma procura, as pessoas utilizam cada vez mais telemóvel, né? Há dias estive no Sal, na Palmeira, dizia um pescador que hoje em dia ele chega da pesca com o seu bote, arrasta o bote e vai direto para casa, porque o dinheirinho já está na conta. Antes de chegar a casa, o dinheirinho já estava na conta. Eu perguntei como é que é. Não, eu vinha quando cheguei numa área em que havia telemóvel, eu já estava a vender peixe. E quando eu cheguei aqui, quando eu vou direto para casa, o dinheiro já está na conta. Né? Quer dizer que digamos que as pessoas estão a adaptar-se, de facto, portanto, a essas novas oportunidades. Há esforço de literacia digital, seja de forma formal, né, através das escolas, mas seja também no ambiente informal, porque há uma utilização muito intensiva, pela natureza até da população muito jovem, portanto, das técnicas de informação e comunicação. Segurança e proteção de dados, uma preocupação da dona Zelinda Cohen. Zenelita. Bom, depois de ir-me ao seu nome com mais calma, eu vou a senhora Cohen, por enquanto. Andrade. Pronto. Sim, a questão da proteção de dados e segurança é sempre uma preocupação. É uma preocupação. Bom, em alguns casos até excessiva, em outros casos nem por isso, mas o quadro, a lei que, portanto, cabo-verdiana, é uma lei cabo-verdiana que cuida muito bem da questão da proteção de dados, é uma lei no seio da própria Assembleia, em princípio, devia haver uma comissão, está-se nesse momento, fez-se uma revisão da lei, está-se num processo de constituição de uma nova comissão para a questão da proteção de dados. É uma lei moderna, que, portanto, preocupa-se muito com a proteção dos dados pessoais, mas também a preocupação não é excessiva, porque dados pessoais é uma coisa e dados é outra coisa. Cabo Verde também tem a ambição particularmente a nível da administração pública, de fazer aquilo que se faz em todo o mundo, de dados abertos, né? Dados abertos. Eu acho que há um manancial de informação, sobretudo eletrónica, hoje em dia na administração pública cabo-verdiana. Se essa informação for aberta, efetivamente, eu não estou a falar de dados pessoais, nós temos espaço para desenvolvimento de empresas, temos toda a espécie de serviços, temos um salto qualitativo enorme. Mas são questões que a gente tem que fazer um pouco com algum cuidado, exatamente para também se criar a sensibilização junto das pessoas no que respeita à gestão dos dados e, sobretudo, para deixar para que as pessoas fiquem tranquilas relativamente à gestão dos dados pessoais. Em princípio, os dados pessoais não podem ser utilizados, né, sem que a pessoa efetivamente autorize. É um princípio sagrado que, enfim, que está sendo cumprido. O Luís Vidigal fez algumas espécies de depoimento, eu agradeço. Retomamos o nosso contacto nos últimos anos e temos estado assim meio de perto, digamos, a galgar esta estrada, com partilhas mútuas que têm sido interessantes e úteis, particularmente para mim e para o NOSI. Em que medida que é possível desenvolver aplicações específicas no ambiente cloud? Sim. Neste momento nos próximos dias, vamos pôr no ar um novo data center orientado para serviços cloud. Portanto, a administração pública, a nível da plataforma, está a estabilizar-se de forma a permitir que serviços nacionais desenvolvidos por privados ou pelo setor público, né, possam coabitar ou alojar-se nas plataformas para que o cidadão tenha cada vez mais acesso a serviços. Por isso é que começamos a falar de dados abertos, isso acho que vai ser muito, muito útil. É claro que também nesse momento estamos a pensar em inaugurar no dia 23 de junho, que é o dia da administração pública, um pacote de mais de 100 serviços móveis, portanto, mobile government. Portanto, já temos uma taxa de penetração de móvel interessante, já temos alguma internet móvel. Os custos são ainda elevados, é verdade, uma questão que foi também colocada, mas eu acho que é uma aventura que se pode perfeitamente pilotar até que as condições sejam efetivamente melhores
para que os serviços sejam disseminados. Mas também, se houve uma pergunta, já me esqueci, tinha a ver com a literacia. Há uma procura muito grande de serviços, portanto, eletrónicos, seja diretamente, seja indiretamente, porque conhecendo estando ciente desta questão da dificuldade de todos os cidadãos terem acesso a serviços eletrónicos, criou-se a Casa do Cidadão, que é uma espécie de interface, né, entre o cidadão e a administração na procura de serviços. Portanto, essa questão vai se resolvendo. A Casa de Cidadão física, né, vai existindo ainda, mas ela vai cedendo lugar cada vez mais à Casa de Cidadão Web ou Casa de Cidadão Service Center, porque a Casa de Cidadão, no fundo, que é mais um conceito do que, digamos, uma casa propriamente dita. Portanto, as coisas estão calculadas e, na verdade, não há cidadão que não tenha acesso ao serviço por não ter capacidade própria de acesso ao web. Portanto, há quem faça isso pelo cidadão. Portanto, eu acho que relativamente à Janete também já respondi. Portanto, serviços através de telemóveis é a grande aposta. E aqui há uma oportunidade enorme para as empresas privadas, que aliás já estão a fazer coisas interessantes. Há empresas com serviços de pagamento eletrónico, há empresas já estão a criar plataformas. Eu acho que se a gente conseguir isso nos próximos anos, podemos ter uma mobile government.